Hoje vamos tratar de um assunto de muita importância no momento. Quem não fica em alerta quando se trata de aquecimento global, não é mesmo? Atitudes simples podem fazer grandes mudanças. E ideias boas também podem ser bem utilizadas. Você já ouviu falar em telhado verde? Hoje estamos com Manuela Feijó, diretora da empresa Ecotelhado, para nos falar um pouco mais sobre este projeto. Seja bem-vinda, Manuela. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Muito obrigada. Manuela, nos explique um pouco o que é um telhado verde. Bom, o telhado verde é um sistema sustentável, ou seja, que requer a menor manutenção possível, em cima de uma cobertura, seja ela uma laje impermeabilizada ou um telhado cerâmica, metálica, fibrocimento, tá? Ou até mesmo alguma estrutura de madeira, que tenha uma camada de vegetação com uma pequena quantidade de substrato, membrana de retenção de nutrientes e uma camada, que são reservatórios, da parte de retenção de água, né? Porque a principal necessidade da planta, de um telhado verde, é a água. Então, todo sistema precisa de um pouco de retenção de água. O telhado verde também é conhecido como o ecotelhado, Isso. né? Quais os benefícios que o ecotelhado traz? Bom, o principal benefício do ecotelhado é o conforto térmico, né? A maior procura pelo telhado verde é o conforto térmico, porque essa camada verde e a camada de água, quando ela evapora, ela tira o calor da superfície. Então, a evapotranspiração, ela tira esse calor, impedindo que o calor que ficaria acumulado, por exemplo, em uma laje, passe para o ambiente abaixo, né? Então, aí você consegue manter a temperatura interna do ambiente, ou às vezes até ter uma diminuição da temperatura em relação à temperatura externa. Então, além da vantagem de trazer vida, cor, né, um verde sair dessa Isso, questão cinza que a gente está acostumado no concreto e no asfalto. Então, tem esse principal, né, que é o conforto térmico. Eu, particularmente, acho que, principalmente para São Paulo, também é muito forte a questão da permeabilidade, de você aumentar a permeabilidade da cidade, né? Você colocou do cinza, né? É tudo muito impermeável nessa cidade, né? Muito concreto, muitas construções. Então a gente foi pegando os terrenos, né? A vegetação, a natureza e impermeabilizando tudo para construir. Então a gente pega aquela área do terreno e, pelo alto custo, né, do metro quadrado, principalmente hoje em dia, a gente quer aproveitar aquela área o máximo possível. Então você praticamente não tem nenhuma área verde, quintal não existe, né, hoje em dia mais. Então, como, né, trazer essa permeabilidade de volta para as cidades? Então, aumentando, né, a área verde na cobertura. Então, diminuindo o problema de enchente também, porque você está aumentando a área permeável daquele empreendimento, né, toda aquela cobertura que seria impermeável, que ia receber a água, ia direto, né, para o pluvial, né, acarretar numa sobrecarga do pluvial, ela está passando pelo sistema, ficando depositada nas membranas, né, de retenção de água, e o tempo de escoamento para o pluvial também ele é bem mais lento. Além disso, a biodiversidade, você trazer de volta para a cidade também a parte da natureza da biodiversidade, né? Então, abelhas, que são muito importantes, né, para fazer a polinização, né? Então, abelhas, joaninhas, gafanhotos, passarinhos, borboletas, tudo isso que a gente raramente vê numa cidade hoje em dia, né, numa cidade grande. Conforto, né, o conforto térmico que a gente falou, poluição, tanto sonora quanto do ar, né, trazer a umidade também, aumentar a umidade, né, pela evapotranspiração você vai aumentando a umidade também do local. Então esses, para mim, são os principais benefícios do verde, fora que o verde é muito agradável de se olhar, né? Há restrições para colocar, implementar esse telhado? Bom, a Ecotelhado desenvolveu diversos sistemas, né? Então a gente diz que a gente tem um ecotelhado para cada situação que o cliente vai ter, né? Seja ela de atender uma capacidade, né, baixa de ter sobrecarga, uma estrutura que não aguente muita sobrecarga, espessura, né, retenção de água, enfim. Então, assim, os principais
passos que a gente passa para o cliente. A sobrecarga do sistema, então ver se aquela estrutura, quando ela já é existente, né, não está ainda se planejando, fazendo o projeto, qual é a carga do sistema, que vai de 40 a 80 quilos por metro quadrado, o sistema mais leve, até 300 quilos por metro quadrado, o sistema mais completo, né? Então, o principal é saber que aquela estrutura vai aguentar essa sobrecarga, né? Esse peso já saturado. E a estanqueidade, uma laje com problema de infiltração, quando você colocar um ecotelhado não vai resolver esse problema, então você precisa refazer a impermeabilização, né? Então, uma mesma coisa para um telhado com telhas, né? Elas precisam estar em boas condições de estanqueidade, para não passar, né, essa água, não ter problemas de infiltração futuramente. Então a questão de espaço não é o problema? Não, a gente sempre acha um espaço, cobertura, né? Não tem embaixo, a gente bota em cima. Então não tem mais o pretexto, se eu moro em prédio, não tem como, né? Exato, sempre tem uma área e a gente atende desde metragens pequenas até metragens grandes. Tendo uma boa estrutura, comporta o ecotelhado. Isso. E como fazer a manutenção deste ecotelhado, sendo que é imagina uma cobertura ou num telhado que pode ser também implementado em telhas, né? E às vezes se torna um pouco complicado até você fazer a manutenção normal, ainda mais com um jardim. A gente tem diversos casos, né? Tem desde um sistema que a gente tem até a manta pré-vegetada, uma vegetação rústica, nativa ou adaptada, né? Que são espécies de baixa necessidade de água e baixa necessidade de poda. Então, se você quer ter um telhado verde em uma área de difícil acesso, né, você pode utilizar essa membrana pré-vegetada, porque você vai precisar fazer uma manutenção semestral, anual, ou dependendo, até mesmo o cliente não precisa fazer manutenção nenhuma. Depende do que o cliente espera esteticamente daquele telhado. Quanto mais requisitos estéticos o telhado tiver, maior manutenção que ele vai demandar, né? Então, porque se nascer algum inso, uma erva daninha, o cliente vai ter que tirar aquilo, né? Se ele não quer que tenha aquilo aparente, né? Ou não. Tem clientes que acham, né, realmente o real conceito de um ecotelhado é aquilo, é aquele ecossistema lá em cima, aquela biodiversidade, né? O que o passarinho trouxe de semente vai nascer o inso, a erva daninha, enfim. Aquilo lá que se estabeleceu é o que vai ficar, né? Assim como a gente tem os clientes que querem utilizar aquela área como uma área de lazer, não tem um quintal, ou em caso de lojas, fábricas, indústrias, querem fazer um ambiente agradável para os funcionários utilizarem, né? Não tem espaço térreo, pode usar na cobertura. Então você pode fazer uma área com gramado, com arbustos, com flores, enfim, trazer vida para aquela cobertura que não tinha vida, né? A gente tem casos em lojas, em spas, né, em indústrias, de clientes que fizeram essa estrutura com gramado, né, com gazebos, enfim, poltronas, né, transformou aquela cobertura. Uma cobertura que poderia ser árida, né, onde o calor seria muito grande, aquela insolação sem nenhuma sombra, enfim, transformaram num ambiente super agradável. Que teoricamente seria prático, mas na verdade não teria utilidade. Exatamente. E pode se tornar prático e sustentável. Exato, né? E claro, o cliente tem que ter em mente que planta é um ser vivo. Sim. Então, assim, qual é o principal alimento da planta? É a água. Então, por isso que a gente pensa, né, nos nossos sistemas, eles têm um reservatório de água, mas é importante sempre pensar em ter um ponto de água para os períodos de estiagem mais prolongado, mesmo quando você tem essa vegetação de baixa necessidade de água, às vezes a gente enfrenta, né, um período de estiagem muito prolongado. Então, é bom dar uma irrigada de vez em quando, né, porque a planta sente, assim como a gente sente ficar sem água, sem comida, a planta também sente ficar sem água, né? Então, assim, o principal cuidado é a manutenção. E claro, quando ele tem um gramado com arbustos, com flores, é a mesma manutenção que ele teria num gramado térreo, né? De poda, de reposição de adubo, de substrato, enfim, de cuidados. E aí, cada situação que o cliente tiver, né, a gente tem uma vegetação e um sistema para indicar para que ele consiga ter o melhor daquele ecotelhado, né, dentro das condições que ele pode, né, tanto de estrutura quanto financeira e quanto de demanda de tempo.
Ana, para encerrar, né, os interessados no sistema de ecotelhado, eles podem ter uma consultoria prévia? Pode, assim, o nosso site, ele é bem completo com todas as informações, né? Ali também tem o contato, né? Ele pode entrar em contato@ecotelhado.com, entrar em contato com a empresa e fazer todas as perguntas, tirar todas as dúvidas que ele tem, né, sobre aquela estrutura dele, se vai ser possível fazer uma instalação ou não, as dúvidas sobre manutenção, né? Tudo isso ele pode ter essa consultoria antes de fazer a contratação. Orçamentos, né? Tudo isso. Obrigada, Manuela. Então, ficam essas informações para você que se conscientizou e vê a importância de ter essa área verde em sua casa. Caso tenha interesse, é só seguir as instruções que a Manuela nos deixou. É com você, Nathalie.